Zumbi ter escravos não é um fato, e quem te diz isso tem uma motivação por trás. Muita gente ainda acredita que zumbi, mesmo sendo um dos grandes símbolos de resistência negra no Brasil, era dono de escravos. Muitas vezes não por maldade, mas por ter sido ensinado assim. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar como, na verdade, é muito mais provável que ele não tinha. E como dizer que ele tinha escravos como um fato, na verdade, só demonstra que a pessoa não sabe lidar com história. A ideia central em volta dessa afirmação que ele tinha escravos gira em torno de duas premissas. Que sociedades africanas tinham a escravidão como uma realidade, e dois, fontes da época que comentavam sobre a questão da servidão em Palmares. Sobre o primeiro, é um salto lógico embasado em nada. Sim, Palmares, com todos os seus mocambos, buscava ser um centro de resistência nas Américas para os africanos e os seus descendentes, tentando recriar o mundo tal como ele era no seu continente de origem. E em algumas sociedades africanas daquela época, a escravidão era sim uma realidade. Mas aí é preciso perceber que a escravidão nessas sociedades não é igual à nossa. Não existia lógica mercantil, não se investia em fundos de empresas escravistas. Não era um capitalismo com gente que nem era aqui. O mais comum que se teve em Palmares, provavelmente vai ser parecido com isso, e o que mais faz sentido com as documentações que a gente tem, é que capturados em guerras ou confrontos, como não foram para Palmares por querer e nem em paz, precisavam primeiro pagar pela sua violência. Então eram obrigados a realizar trabalhos para Palmares. E segundo, precisavam ter esse período intermediário até serem totalmente incorporados naquela sociedade. Saltar disso, que também é debatível pela quantidade de fontes que a gente tem sobre o assunto. Para zumbi comprava e vendia escravos e tinha eles tal qual os senhores que ele lutava contra, é no mínimo desonesto. Para além disso, Palmares era um local de resistência que tentava recriar os mundos do qual essas pessoas foram retiradas à força. Mas veja, ele faz isso por conta de um contexto muito maior no qual ele está inserido e que motiva ele a acontecer, e faz que ele seja um fenômeno próprio e diferente das sociedades africanas que inspiraram ele. Palmares surge como um núcleo de resistência de negros escravizados, violentados e agredidos pelo sistema colonial, que retirou eles de onde eles tinham as suas raízes. Um centro de resistência que era constantemente atacado por latifundiários e pelo Estado português porque atrapalhava eles a ter escravos africanos. Portanto, o zumbi ou qualquer outra pessoa integrante da lógica organizativa de Palmares ter escravos tal qual os brancos não faz sentido com o contexto, que já deixa a afirmação dele como senhor de escravos menos provável ainda. Agora, sobre o que se usa para afirmar categoricamente que ele tinha. Documentos da época. Gente, história séria e metodológica sabe que ela não pode ser escrava de documentos escritos. E sabe que para analisar o que está escrito tem que entender quem escreveu, quando escreveu e por quê. Assim como também quem não escreveu. E outras coisas, como por exemplo, quem escreveu, por que escreveu isso e não escreveu outra coisa. Tem uma série de outras perguntas a serem feitas que mostram pra gente que só por estar escrito não significa necessariamente que é verdade. Todos os registros escritos que falam de Palmares são escritos pelos inimigos de Palmares, feitos ou por representantes do Estado colonial ou pelos senhores de engenho. Ou seja, todos que desprezavam Palmares e queriam que ele acabasse. Você acha que o relato deles vai ser neutro? E outra, pessoas são frutos do seu tempo. Essas pessoas que escreveram viviam e respiravam a lógica escravista das Américas. Praticamente todos ou tinham escravos ou investiam no sistema escravista. Eles não conseguiam entender diferentes tipos de servidão. E como? Se o que eles escreveram realmente é com base em uma realidade de um trabalho servil que acontecia em Palmares, que esse trabalho não é igual ao trabalho da escravidão pelo qual eles estavam acostumados a viver a vida inteira. Essa ideia do zumbi, dono de escravos, ficou mais popular nos últimos anos por conta do Guia Politicamente Incorreto do Brasil, que disseminou essa ideia por ser um livro sem nenhuma preocupação com o método histórico ou com a verdade. Mas como foi muito vendido e escrevia de uma maneira convincente, foi uma referência para quem não conhecia muito sobre história. Se repetindo várias vezes, alguma coisa pode parecer verdade, mesmo não sendo. E é isso, explicando para quem pediu isso lá no meu último vídeo. E aproveitando, se você viu até aqui, com certeza você gosta de história, então aproveita e já me segue aí.